E paz, como é que vocês estão? E hoje é uma quinta-feira, mais uma quinta-feira, para trazer uma mensagem que o Senhor confiou ao meu coração, para o seu coração. Esses dias eu postei nos stories, falando um pouquinho sobre casa e que mensagem talvez chegasse ao seu coração quando a gente fala sobre casa. O que viria ao seu coração? Viria sobre varrer a casa para encontrar a dracma perdida, ou seja, para encontrar aquilo que de valioso, sabe? Que nós deixamos perder dentro da nossa própria casa, ou para falar que a minha casa, a sua casa, será uma casa de oração, ou permanecerá sendo uma casa de oração, ou quem sabe para falar sobre Ezequias, quando o Senhor usou o profeta Isaías para dizer assim para Ezequias: coloca as coisas no lugar na tua casa, porque você vai morrer. E aí a palavra a qual o Senhor confiou no meu coração está lá no livro de Isaías, no seu capítulo 38. Você vai encontrar essa mesma palavra, a mesma palavra não, essa mesma história, mas refutada com outros detalhes e com outras ênfases em outros livros da Bíblia. Mas a mensagem a qual o Senhor confiou ao meu coração está em Isaías 38. E a Bíblia diz assim, naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. Vamos lá. Ezequias foi um rei. Foi um rei que agradou demais o coração do Senhor. Foi um rei... Eita, que eu não trouxe um elástico de cabelo. Ezequias, e está um vendaval aqui. Ezequias foi um rei que destruiu todos os altares idólatras. Foi um rei que se desviou dos maus caminhos. Foi um rei que buscou a face de Deus. Ezequias foi um rei, foi um homem que agradou ao Senhor. E Ezequias estava vindo de uma grande vitória que o Senhor tinha dado para ele. Lembrem-se que naqueles dias que Ezequias ficou doente, logo anteriormente, você vai encontrar lá a descrição de que um rei, por nome Senaqueribe, que era o rei da Síria, havia feito uma promessa de que destruiria Ezequias e todo o reino dele, que destruiria Jerusalém. Mas foi aí então que Ezequias se prostrou diante do Senhor, orou, colocou o povo para buscar a face do Senhor, enfatizou com o povo que Deus era poderoso para guardar aquela nação. E então Deus, como resposta à oração de Ezequias, à oração e ao clamor daquele povo, e à afronta de Senaqueribe, que era o rei da Síria, em resposta a essa afronta, dizendo que destruiria, e que Deus que poderia ser capaz de resistir ao poder dele. Senaqueribe se achava superior a todos e a qualquer situação. Então, quem poderia resistir ao poder de Senaqueribe? Quem? Sabe aquela situação? Sabe aquela pessoa? Sabe aquele entendimento de alguém, de algo, ou talvez até mesmo de uma instituição poderosa que possa achar que eles estão acima de tudo e que ninguém, nada, nem mesmo Deus é capaz de pará-lo? Mais ou menos assim, Senaqueribe. E foi aí então que Deus disse para Ezequias: Ezequias, isso aí que Senaqueribe está falando não é mais contra você. Não é mais contra esses muros, paredes, sobre este lugar, não. Essa afronta agora é contra mim o Senhor. E aí foi então que Deus, por intermédio de um anjo, em um momento, em um breve, rápido momento, enviou um anjo que exterminou todo o exército de Senaqueribe que vinha contra Ezequias e o reinado de Deus estabelecido para as mãos de Ezequias. E aí então, vamos lá para onde o Senhor vai falar com a gente, depois de contextualizar. Então Ezequias era esse homem que havia feito aquilo que agradava ao Senhor.
Ezequias era um homem que tinha suas orações respondidas. Ezequias foi um governante que governou de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. E foi também levantado por Deus, porque Deus constitui todas as autoridades que estão sobre a face da terra. E aí então, nesse período, Ezequias adoece. E eu não sei se você já passou por isso. Se você conhece alguém que já passou por isso, que depois de uma situação, que depois de um grande desafio, adoece. E talvez porque muitas vezes o ser humano, em meio a um grande desafio, a grandes batalhas e a grandes situações, ele passou e ele venceu. Mas as emoções dele talvez tenham ficado fragilizadas, talvez adoecidas. E isso tenha corroborado para questões físicas no corpo dele e que ele possa ter adoecido. Talvez. Mas você conhece pessoas que passam por isso? Eu já passei por isso inúmeras vezes. Não com doenças na gravidade da de Ezequias. E por que doenças da gravidade de Ezequias? Porque então Ezequias, que era um homem temente ao Senhor e que também ouvia a voz do Senhor, naquele tempo, para ouvir a voz do Senhor era ouvida por meio de outros homens chamados profetas. E um desses homens, por nome Isaías, que era um profeta, sabe aquela pessoa que você tem certeza que ela tem uma conexão, um relacionamento com Deus, uma audição tão sensível à voz de Deus, que quando ela falar algo, você sabe que de fato foi Deus que colocou isso no coração e na mente dela, nos lábios dela para falar? Isaías era essa pessoa. E aí foi então que Isaías vai até Ezequias. Só que Isaías não foi para dar para Ezequias uma notícia como que ele fez na situação anterior. Qual foi a situação anterior? Uma grande ameaça, um grande problema. Ezequias orou, Deus levantou profetas, Deus falou o que faria e Deus fez e deu vitória. Só que dessa vez, diante de uma situação difícil, o profeta que foi até Ezequias foi para falar assim, ó: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. E aqui é que eu quero fazer um adendo do que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração, tem inquietado a minha alma, os meus pensamentos para entender. Quando o profeta foi até Ezequias, ele diz assim, ó: põe a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Então, pensa aqui comigo. Se Ezequias estava diante de uma doença, ele não ia se recuperar, porque Deus acabou de falar ali, você não vai se recuperar. Deus já está dando uma orientação para ele, dizendo, coloque a sua casa em ordem. Será que o que Ezequias deveria pôr em ordem e organizar na casa dele era algo que demoraria muito? Será que o que Deus estava requerendo ali de Ezequias, que ele colocasse em ordem, era algo de um nível de complicação tão grande que demandaria inúmeros esforços, pessoas e mobilizações? Fica com essa pergunta aí para o seu coração. Porque eu fiquei imaginando, e é isso que está inquietando o meu coração. Se Ezequias está enfermo, a ponto de que Deus vai dizer para ele que ele não vai se recuperar, Deus ia pedir para Ezequias fazer uma organização mirabolante, uma organização sobrenatural, dessas que move mundos, céus e terra? Ou será que o que Deus estava falando para Ezequias é: Ezequias, coloque em ordem aquilo que você já sabe que tem que colocar e que dá para pôr em ordem agora? Porque imagine comigo, Deus iria pedir para Ezequias para colocar em ordem algo de monstruoso, de tamanho e complexidade, sendo que ele estava enfermo? Mas fica com esse triplex aí na sua cabeça também. E aí então diz a Bíblia que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E a oração de Ezequias foi assim, ó: lembra-te, Senhor,
de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, diante de uma notícia que provavelmente não era a que Ezequias estava esperando, Ezequias foi então falar: Deus, se lembra do que eu tenho feito, se lembra do que eu fiz, se lembra das minhas renúncias. Você já passou por situações que você orou assim, lembrando Deus? Deus, se lembra de quando eu derrubei as estátuas de Baal dos lugares? Senhor, se lembra de que quando na minha família ninguém servia ao Senhor e eu fui o primeiro? Senhor, lembra-te, Pai, de quando eu fui fiel nos dízimos e nas ofertas? Senhor, lembra-te de quando eu fui um instrumento para socorrer pessoas? Senhor, lembra-te de quando eu fiz tantas renúncias e abri mão de tantas coisas para servir ao Senhor de acordo com a tua palavra. E nós não estamos falando de perfeição, porque Ezequias não era perfeito. Se Ezequias fosse perfeito, e esse é um grande erro que a religiosidade impõe sobre nós, é um jugo muito pesado de carregar, que a gente não consegue carregar. E que jugo é esse? De que a gente tem que fazer tudo certo, de que tem que estar tudo 100% certo, para que Deus possa atender um pedido, para que Deus possa responder uma oração. Se o próprio Deus usou a boca de Isaías para falar: põe a sua casa em ordem, e Ezequias tinha acabado de ter uma vitória, uma resposta de Deus assim extraordinária. Foi algo assim sobrenatural. Um anjo foi lá e exterminou 185 mil homens. Você tem noção do que era o exército acampado contra ele? Preparando a emboscada, pronto para atacar, mas um anjo chega antes e destrói todo o plano do adversário. Tudo aquilo que era para acontecer, para vir para destruir sua casa, sua cidade, a sua família, a sua existência. Um anjo veio antes e acabou com tudo e falou: Deus não precisou, quer dizer, eles nem ouviram a voz, simplesmente eles foram exterminados. E o que era para ser a sua derrota por completa, absoluta, destruição de tudo, perda de tudo, desilusão, ruína, não foi nada disso, mas foi a glorificação do nome de Deus por meio de uma intervenção divina do alto céu sobre os homens aqui na terra. E aí então, Ezequias, que tinha vivido essa grande vitória, agora recebeu uma ordem do Senhor: coloca em ordem isso. E aí Ezequias vai e ora, e Ezequias chora amargamente e traz e lembra o Senhor de tudo que ele fez. E aí a Bíblia vem dizer que então a palavra do Senhor veio para Isaías, para o profeta, para o mesmo profeta que havia entrado no templo, para o mesmo profeta que havia entrado no espaço onde estava o rei. Ele estava de saída, ele estava no pátio para ir embora. É que é exatamente essa versão de Isaías 38 não vai falar isso, mas em 2 Crônicas 20 vai falar que Isaías estava no pátio. Ou seja, pensa, o lugar era grande, mas Isaías entrou, deu a notícia, e Isaías desceu, estava no pátio para ir, e aí então a voz do Senhor fala: Isaías, volta lá. E aí Isaías, como homem obediente, voltou lá e disse para Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha que coisa poderosa. É você saber que Deus ouviu a sua oração e recebeu as suas lágrimas. Só que muitas das vezes nós fazemos orações a Deus. Choramos para Deus, derramamos lágrimas para o Senhor por situações que acontecem, por situações que nos apavoram, por situações que nos fazem temer, por situações que não gostaríamos de estar passando ou de que tenham acontecido. Sejam elas na saúde física, como uma enfermidade, seja em qualquer outra área da nossa vida.
por muitas vezes nós não vermos e ouvirmos um outro ser humano assim, ó, carne, osso, vir até nós para dizer assim: assim diz o Senhor. Eis que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor não está com os ouvidos atentos, nem com os olhos voltados para nós, porque nós esperamos uma resposta de Deus através de um ser humano. E nós nos esquecemos que o Senhor, quando enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós, antes de Jesus subir ao céu, ele disse assim para os discípulos: eu preciso ir para o meu Pai, porque senão eu não deixarei com vocês. Quem? O Espírito Santo. Que é quem? Consolador. Que Espírito Santo? Aquele que pega as suas lágrimas, colhe num odre e leva direto para o Pai. Então, se você orou, se você chorou diante do Senhor, Deus ouviu ou não ouviu a sua oração? Deus colheu ou não colheu as suas lágrimas? Precisa vir um profeta por nome Isaías para te falar: eis que ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas? Não, né? Não precisa. Porque você sabe que desde o momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo habita em você, quando você fala com Deus, o Pai te ouve, porque o véu já foi rasgado. Só que o que é lindo nessa mensagem, quer dizer, não é só isso que é lindo, não. Não é só isso que é lindo, não. Todo esse cenário é um cenário incrível. Olha só, a promessa que Deus faz. E hoje, mais uma quinta-feira, o Senhor está falando de promessas. Olha a promessa que o Senhor fez para Ezequias: acrescentarei 15 anos à sua vida, ou seja, eu ainda te darei mais tempo. Eu acrescentarei mais tempo para você viver. Eu acrescentarei mais tempo para você desfrutar. Eu acrescentarei mais tempo para você aproveitar. Eu acrescentarei mais tempo. Você acha que acabou por aqui, mas não, eu vou te acrescentar mais tempo. Mas olha isso: e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Olha o que o Senhor disse para Ezequias. Olha o que o Senhor disse para Ezequias: eu vou te acrescentar tempo para que você desfrute, para que você viva, mas eu também vou te proteger. Você não vai estar sozinho. Eu vou te proteger e vou proteger toda a sua cidade. Então, é o Senhor falando para mim e para você: eu vou te proteger, mas eu vou proteger a tua casa. Eu vou proteger você e os teus negócios. Eu vou te livrar da mão daquele que pode querer vir para te destruir. Eu vou te livrar. Eu vou proteger os teus parentes, eu vou proteger tua família, eu vou guardar a tua estrutura. E aí então, o Senhor falou que daria um sinal. E aí Ezequias, ainda de forma mais ousada, porque Ezequias, além de ser um homem de fé, era um homem ousado com o Senhor, né? Porque ele vai e fala que o sinal que ele queria era que no relógio de Acás. E algumas pessoas não sabem dizer bem se esse relógio ele era em forma de degraus mesmo. Tinham vários degraus e à medida que o sol ia avançando os degraus, eles podiam ter noção do tempo. Ou se esses degraus eram por tipos de ângulos que chamavam de degraus. Então, mas vamos pensar numa escada com degraus, porque semana passada a gente falou sobre a escada. Vamos pensar que fosse uma escada com vários degraus. Então, é algo, Ezequias dizendo assim, ó: se eu pedir o sinal para avançar, esse sinal, posso não entender que esse sinal é o sinal de Deus, porque adiantar as horas é mais simples, na visão de Ezequias. Agora, voltar para o passado, e aí foi então que ele falou: eu quero que os degraus retrocedam. Eu quero que a sombra da luz do sol retroceda aos degraus, ou seja, eu quero que volte. Eu quero que o tempo volte. E eu não sei se você crê,
em declarações e palavras proféticas? Eu não sei. Mas Deus, aquele que é dono de todo o tempo e de que descansa os pés sobre a face da terra, Deus aqui fez a terra girar de tal maneira que retrocedeu. E não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. Josué também pediu ao Senhor que o tempo parasse para ele concluir uma guerra. E o tempo também parou. Então o Deus que para o tempo e aqui o Deus que retrocede para fazer voltar é o Deus que é poderoso para poder nos fazer retroceder certas coisas da nossa vida, para que a gente possa desfrutar do melhor que Ele tem para nós, para que a gente possa viver e desfrutar do melhor que Ele tem para nós. E aqui, Ezequias, pelos cálculos estimados, se Ezequias morreu quando tinha 54 anos, se Deus acrescentou 15 anos de vida para ele, então, por uma questão lógica matemática, a ideia é de que Ezequias aqui tinha em torno de 38, 39 anos. E aí vamos falar da faixa dos 40 anos. Eu não sei se você está perto dos 40, já está nos 40, já passou dos 40. Mas eu, quando cheguei nos 40, entrei num pensamento dizendo, caraca, eu fiz 40 anos. E todo mundo diz que depois dos 40 é a melhor fase da vida. Mas como que eu posso ter a melhor fase vivendo como eu estou vivendo, fazendo o que eu estou fazendo, na forma como está? E aí foi nesse período que muitas coisas aconteceram depois dos 40. Muitas coisas aconteceram depois dos 40. Muitas decisões, muitos erros, muitos acertos, muitas escolhas, muitas decisões, muitas mudanças, muita reviravolta, mas que marca um tempo de que, assim como o Senhor aqui acrescentou 15 anos para Ezequias, dizendo, eu ainda vou te acrescentar mais 15, ou seja, você ainda vai ter mais tempo, mais 15, vai viver muita coisa, vai poder desfrutar de muitas coisas. Só chegando nos 40, para entender que de fato, nós podemos ainda fazer muita coisa depois dos 40. E que é sempre um tempo para que a gente possa recomeçar, refazer, ser livre em Cristo para fazer novas escolhas, ser livre em Cristo para tomar novas decisões, ser livre em Cristo para decidir outros rumos. Porque o Senhor nos fez livre e nos fez para vivermos uma vida plena e uma vida abundante. E aí então, Ezequias se recuperou dessa doença. Ezequias se recuperou dessa doença e de fato ele viveu mais 15 anos. Agora, voltando para a famosa frase, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Eu quero reproduzir uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Não vai morrer. Não vai ter morte. Vai se recuperar. Só que mesmo não tendo morte e mesmo se recuperando, coloque em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem. E o que precisa ser colocado em ordem? Às vezes a gente quer fazer coisas extraordinárias para dizer que vai pôr em ordem, né? Coisas monstruosas. E talvez o que Deus queira que se coloque em ordem, talvez sejam coisas pequenas. Talvez sejam pequenos ajustes, mas que vão levar a grandes coisas, a grandes cenários e a coisas extraordinárias. Se essa mensagem falou com você, depois você deixa um like, escreve alguma coisa, escreve um comentário, me manda no direct. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe. E até a próxima. Mensagem no Lago. Se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe.